Olá, sétimo ano. A aula de hoje, do dia 9/7, vai ser sobre potenciação, né? Potenciação com números racionais, ok? Aí que vai envolver números decimais, números positivos e negativos e frações. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver vai ser a potência quando a base da potenciação ela for negativa. Mas antes de darmos início, vamos relembrar a potenciação. Se nós temos 3 elevado a 4, né? Ó, a base é o número 3 e o 4 é o expoente. Isso quer dizer que o 3 ele vai se repetir 4 vezes na multiplicação. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Isso aqui só para relembrar a potenciação. Então agora vamos para o que nos interessa. Quando a base for negativa. Porque quando a base é positiva, o resultado é sempre positivo, não muda. Agora, quando for negativa, pode mudar. Então, no item A, nós temos menos 5 elevado a 1. Quando nós temos qualquer número elevado a 1, é igual a ele mesmo. Então, vai ser o resultado menos 5. No item B, nós temos menos 3 ao quadrado. Isso quer dizer que o menos 3 ele vai se repetir duas vezes, ó. Menos 3, como é negativo, ó, dentro do parênteses, vezes menos 3. E quando multiplicamos números negativos, ó, fazemos jogo de sinais, menos com menos, mais, e 3 vezes 3, 9. No item C, menos 3 elevado a 3. Então, menos 3 ele vai se repetir 3 vezes na multiplicação. Vamos fazer o jogo de sinais. Menos com menos, mais. E mais com menos, vira menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, deu menos 27. O item D já envolve número decimal, mas segue a mesma coisa. Menos 0,2 elevado à quarta potência. Quer dizer que o menos 0,2 ele vai se repetir 4 vezes na multiplicação. Ok? Então, como fazer a multiplicação dessa? Primeiro jogo de sinal, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. E como fazer a multiplicação dessa com o número decimais? Ó? Bem simples, quando o número for pequeno assim. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, você coloca o 16 aqui. E agora você vai contar quantas casas decimais tem ao todo. 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais. Então, você vai voltar aqui 4 casas. 1, 2, 3, 4. Essas duas casas que não tem, coloca 0, 0. A vírgula parou bem aqui e acrescenta o 0 à esquerda. Ou você pode muito bem fazer todas as multiplicações que vai chegar no mesmo resultado. No item D, menos 2 elevado a 5. Então, o menos 2 ele vai se repetir 5 vezes. Olha só, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Depois só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Aí olha só o que está acontecendo, pessoal, nos resultados. Ó. Quando o expoente foi 1, o resultado deu negativo. Quando o expoente foi 2, o número se repetiu duas vezes, o resultado deu positivo. Quando foi 3, o resultado foi negativo. 4, positivo. 5, negativo. Então, está tendo aqui ó, uma alternância. Então, qual é a propriedade que a gente vai utilizar aqui? Ó? Bem aqui no final, a dica. Quando a potenciação for negativa, né? A base for negativa. Se o expoente for par, o resultado vai ser sempre positivo. Olha só os exemplos que a gente viu quando o expoente foi par, 2 e 4. O resultado foi o que? Positivo. E quando o expoente for ímpar,
o resultado vai ser negativo, vai continuar negativo. Expoente ímpar, o 1, o 3 e o 5 são números ímpares. O resultado continuou negativo. Ok? Então essa é a dica com expoente com potenciação com base negativa. Eu tenho só uma observaçãozinha aqui, ó, que nesse exemplo são duas potências completamente diferentes, só por causa dos parênteses. Porque aqui o menos 2 ele vai se repetir 4 vezes, ok? Então, aplicando o que a gente acabou de ver, base negativa, expoente par, o resultado é positivo. E 2 elevado a 4, 2 se repetindo 4 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Isso aqui ele é diferente desse exemplo, porque esse expoente 4 ele só pertence ao 2, ele não pertence ao menos 2, por isso que não tem um parênteses. Então aqui você repete o menos e resolve 2 elevado a 4 normal, que dá 16. Então aqui essa observação é só para dar a importância aos parênteses, ok? Próximo caso, quando o expoente ele for negativo. Então, não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Então, vocês vão só aplicar isso daqui que eu vou falar para vocês. Toda vida que o expoente for negativo, nós temos que deixar ele positivo. Como? Aqui vai envolver a fração do número. O 2 ele é 2 sobre 1, quando não aparece o denominador. Então, para que o expoente ele fique positivo, a gente vai inverter a fração. No lugar de ser 2 sobre 1, vai ser 1 sobre 2. Aí, como é fração, eu vou colocar o parênteses. E no lugar de ser menos 3, agora fica 3 positivo. Então, ficou 1 meio, inverteu a fração e o 3 ficou positivo. E quando nós temos a potenciação de uma fração, esse expoente tanto pertence ao de cima, como pertence ao de baixo. Então, 1 elevado a 3 e 2 elevado a 3. Então, 1 elevado a 3, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, resolvemos a potência com expoente negativo. Mesma coisa aqui, ó, quando não tem um denominador, é sobre 1. Então, para ficar positivo, o expoente nós temos que inverter a fração. Então, já vou colocar o parênteses. Pode colocar o menos aqui na posição que ele está, não tem problema. E no lugar de ser 5 sobre 1, fica 1 sobre 5. E agora vai ficar elevado a 2 positivo. Agora nós vamos aplicar a propriedade da potenciação. Base negativa, expoente par, o resultado vira positivo. E esse expoente tanto pertence a 1 como pertence ao 5. Então vamos fazer direto, ó. 1 ao quadrado é 1, que é 1 vezes 1. E 5 ao quadrado, onde o 5 ele se repete duas vezes na multiplicação. 5 vezes 5, 25. Ok? Item C, mesma coisa, expoente negativo. Então nós temos que inverter a fração. No lugar de ser 3 sobre 1, então coloco mais. Então vai ficar 1 sobre 3. Elevado agora a 4 positivo. Como a base é positiva, o resultado nunca vai mudar, continua positivo. 1 elevado a 4, 1 elevado a qualquer número, vai ser sempre 1. E 3 elevado a 4, o 3 ele se repete 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E menos 2 elevado a 5 sobre 1, ou elevado a menos 5. Vou botar aqui o menos. Então, para ficar positivo, inverte a fração. Então, menos 1 sobre 2, elevado agora a 5 positivo. Então, vamos aplicar a propriedade. Base negativa, expoente ímpar, o resultado continua negativo. 1 elevado a 5 é 1, não muda. E 2 elevado a 5, o 2 se repetindo 5 vezes vai dar 32. E já pode vir
já a fração, né? Então, para ficar elevado a menos 2. Então, repete o menos, que dá fração. No lugar de ser 5 sobre 4, vai ficar 4 sobre 5. E no lugar de ser menos 2, agora fica 2 positivo. Base negativa, expoente par, o resultado é positivo. E vamos resolver a potência. 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, dá 16. 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. Então, essa é a maneira de resolver quando o expoente ele for negativo. Então, você sempre tem que inverter a fração para que o expoente ele fique positivo. E a última aqui são as propriedades das potências, algo que a gente já viu, pessoal. Que só recapitulando aqui, ó, nós temos a elevado a m vezes a elevado a n. Isso aqui é a propriedade da potenciação. A base ele se repete. Então você repete a base e vai ter que somar os expoentes. Isso daqui serve para escrever em uma única potência. Se nós temos divisão de mesma base, que pode vir assim, como pode vir também na forma de fração. Então, repete a base e vai subtrair os expoentes. Ok? Terceira, nós temos a elevado a m elevado a n, que é potência de potência. A gente repete a base e tem que multiplicar os expoentes. E se nós temos a potência de um produto? Esse expoente ele pertence aos dois fatores, tanto pertence ao m, tanto pertence ao a como pertence ao b. Se serve na multiplicação, também vai servir na divisão. Se nós temos a dividido por b elevado a m, que a divisão tanto pode ser escrita assim, como também pode vir na forma de fração. Pode vir assim, a sobre b elevado a m. Foi o que a gente acabou de fazer aqui, ó. O expoente ele pertence aos dois, tanto ao numerador como ao denominador. Então esse m ele tanto pertence ao a como pertence ao b. Então só relembrando as propriedades que a gente já viu esse conteúdo. Então, primeira propriedade, ó, multiplicação de mesma base, ó, com a base agora negativa. Então você repete a base, que é o menos 2, e vai ter que somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Divisão de mesma base. Então você repete a base, que é o mais 3, se repete aqui, ó, e vai subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Potência de potência. Você repete a base, que é o menos 7, e vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 5, 10. Potência de um produto, mesmo número sendo negativo e o outro positivo. Esse expoente 4 tanto pertence ao menos 3, então menos 3 elevado a 4, vezes como também pertence ao 5. Então 5 elevado a 4. Na multiplicação, e agora potência de uma divisão, que pode ser escrita assim a divisão, como já falei para vocês, como também pode vir na forma de fração. Menos 5 dividido por menos 2, tudo isso elevado a 2. Essa potência tanto pertence ao menos 5 ao quadrado, sobre também pertence ao menos 2 ao quadrado. Você pode escrever assim, ou poderia escrever mesmo na forma da divisão. Menos 5 ao quadrado, dividido por menos 2 ao quadrado. Quando pede para vocês só para aplicar as propriedades, você não precisa resolver toda a potenciação, né? Então você para aqui, ok? Então espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas e que possam fazer a atividade de casa. Até a próxima aula.